Olá, seja bem-vindo ao programa Concerto de Ideias. Estamos começando mais uma temática para a gente poder discutir e entender um pouquinho melhor como funcionam alguns assuntos polêmicos ou curiosos. Esse é o seu programa Concerto de Ideias, que passa aqui na TV Novo Tempo todos os domingos, no horário que aparece aí no seu vídeo e em outros horários alternativos, para que você possa acompanhar com a gente as nossas discussões. Também você pode estar em contato conosco através das redes sociais. Os endereços aparecem aí no seu vídeo. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre uma palavra do momento: sustentabilidade. Empresas e escolas estão mudando sua rotina para preservar ao máximo o meio ambiente. Famílias também estão fazendo sua parte. Então, o momento atual é de reduzir, reutilizar e reciclar tudo que produzimos ou nos é oferecido. E no programa de hoje, nós vamos ver como este assunto funciona na área de engenharia. E você acompanha agora quem vai participar conosco deste programa. Professor Celso, obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Obrigado. Depois de anos utilizando de maneira inadequada tudo que o meio ambiente nos oferece, parece que agora percebemos que se não pararmos com este ciclo vicioso, muito em breve não teremos mais nossos bens naturais. Algumas áreas em especial já estão se voltando para este assunto e mudando suas práticas. Nossa equipe pesquisou este assunto e trouxe novidades. O que é sustentabilidade? Para mim é alguma coisa sustentável, né? Tem a ver com sustentável. É a gente cuidar, no caso em si, do meio ambiente. Eu não tenho certeza da definição correta, mas eu creio que tem que ver com o cuidado do meio ambiente. É quando a gente deixa de fazer algumas coisas hoje para poder preservar o planeta para gerações futuras, para eles terem acesso aos mesmos recursos minerais, os recursos naturais em geral que a gente tem. Como você cuida do meio ambiente? De forma geral, não danificar a natureza com coisas do dia a dia, como fogueiras ou coisas parecidas. Jogar lixo no lixo, quando estiver escovando os dentes, desligar a torneira, essas questões assim, tomar banho mais rápido. Muita água, principalmente, é gasta na produção de roupas e eletrônicos, coisas assim. Então eu compro o que é necessário para mim. Não saio esnobando muitas coisas. E por que é importante falar sobre esse tema? Porque o mundo não é só nosso. Para a gente viver melhor em comunidade e também para os nossos filhos, para as pessoas que vão viver mais para frente. Porque tem que ver com o cuidado do nosso planeta. A gente só tem este, nós precisamos cuidar dele, e tanto por nós quanto pelas gerações futuras. Porque se a gente não falar sobre ele, as próximas gerações não vão ter água, não vão ter uma alimentação que vai suprir as necessidades deles, e eles vão viver num planeta deteriorado já. Empresas, cidades e até pequenas comunidades são bons exemplos a serem seguidos. Mas além de separar o lixo e economizar energia, como podemos ser sustentáveis em casa? E de que modo podemos ensinar sustentabilidade através da escola? Parece, professor, que na teoria todo mundo sabe o que é sustentabilidade, né? Certo. Mas na prática, no dia a dia, como que isso funciona, professor? Especificamente nas áreas de engenharia? Bom, a sustentabilidade, né, como o pessoal falou, todo mundo já tem um conhecimento do que seja ou possa ser. Existe uma série de definições. Dentro da engenharia, a sustentabilidade vai estar ligada a uma série de situações. Por exemplo, a gente pega a engenharia civil. Uma construção sustentável. O que vem a ser uma construção sustentável? A gente pensa só no prédio pronto, a otimização do uso de energia, a otimização da luz solar, mas e a construção? Como foi feita? Então, a sustentabilidade começa na fase de projeto. Na fase de projeto, na execução. Quando está sendo pensada uma obra, então. Exatamente. Então, um projeto bem feito vai focar no uso de material de forma racional, na construção do edifício e na utilização racional da energia e de outras coisas relacionadas à questão de água, do próprio funcionamento do edifício. Então, quando o edifício já está pronto, é uma outra espécie de trabalho, mas anteriormente, quando a gente está planejando, pensando nos materiais, tudo isso também envolve a sustentabilidade? Tudo isso envolve a sustentabilidade. E essa é uma área nova, professor, em termos de pesquisa, na área de engenharia, a questão da sustentabilidade, ou já existe há bastante tempo? Se a gente pensar em termos de anos, vamos pensar aí 20 anos, do ponto de vista de ciência, é muito recente, né? recente. Então, uma coisa bastante recente.
Ok. E como trabalhar isso, de repente, numa sala de aula, ensinando uma turma de engenharia a ser sustentável, a ser engenheiros sustentáveis? Eu acho que antes da pessoa ser um engenheiro sustentável, ele tem que ser o ser humano sustentável. Ok, Então, ok. começando dentro de casa, com aquelas pequenas coisas que todo mundo sabe, mas poucos executam. Vai escovar o dente, fecha a torneira, vai tomar Que a gente banho. acabou de ver, né? Exatamente. Então, e aí, dentro do contexto do ensino da engenharia, mostrando, né, as técnicas, aí sim a parte técnica que o engenheiro pode estar atuando, sempre focando, né, na questão do uso racional dos materiais, da energia, que é o foco principal da sustentabilidade. Sim. Professor, a área de engenharia, quando a gente alia todas as engenharias, a gente pode trabalhar de uma forma muito mais precisa na questão da sustentabilidade, né? Quando a Sim. gente alia, por exemplo, a questão hidráulica, a questão elétrica e de construção. Como fazer isso nos dias de hoje, usando materiais que sejam acessíveis? Parece que a gente tem alguns materiais já nessa área, né? Sim, existe muita pesquisa de novos materiais, por exemplo, que têm um isolamento acústico, um isolamento térmico com maior eficiência. Isso implicaria no uso menor, por exemplo, de um sistema de condicionamento de ar. Sim. E consumindo menos energia propriamente. Então, a área de materiais na engenharia civil, por exemplo, a engenharia de produção, que é o nosso novo curso aí, é ali que se desenvolve as ideias de novos produtos que vão ser aplicados, os novos materiais. E as formas, né, de como você gerencia isso. Então, dentro desse contexto da engenharia, o uso, ensinar para o aluno as técnicas de forma correta é o primeiro passo para ele ser um engenheiro ecológico, digamos assim. A sustentabilidade ela é muito ampla e também bastante específica, né, professor? Sim, depende muito a área que você está atuando. Então, se a gente pensa em sustentabilidade, ela é um braço da questão ambiental. Então, a questão ambiental vai desde uma legislação até uma técnica de gestão de uma empresa ou uma metodologia de análise de um poluente ou algo parecido. Sim. E não dá para trabalhar separado. Ok. Então, não existe um gestor ambiental que saiba tudo. Então, trabalhar em equipe também é uma coisa muito importante. Uma equipe multidisciplinar. Exatamente. A gente consegue aí abrigar uma área muito mais ampla, Certo. né, e trabalhar em prol do meio ambiente também, Com certeza, né? numa sinergia, né, buscando a melhoria da questão do meio ambiente. Ok. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta para falar especificamente como essa questão da sustentabilidade funciona dentro das empresas, envolvendo aí a dinâmica, a rotina do dia a dia. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o programa Concerto de Ideias e hoje estamos falando sobre sustentabilidade. Conosco aqui no estúdio o professor Celso Luiz Franzotti, que é professor dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção no NASP Engenheiro Coelho e participa do grupo de Gestão Ambiental também do NASP Engenheiro Coelho e é docente na FATEC em Sertãozinho, em São Paulo. Sua formação na área física, né, professor? Certo, eu sou graduado em Física. Ok. E a gente está conversando aqui a respeito da sustentabilidade, que ela é bastante ampla, mas também bastante específica. E quando a gente fala em termos de sustentabilidade, a gente tem ideia apenas a questão do custo-benefício. Mas é muito mais do que isso, professor. Sim, a questão da sustentabilidade, ela passa por essa parte também, mas ela tem a ver até com a questão cultural de um povo, né? Ok. Então, um exemplo, às vezes as pessoas vão para os países nórdicos ali e ficam, entre aspas, positivamente chocadas. Um pessoal educado, um pessoal que tudo limpo. Isso daí faz parte da cultura. Hoje, a gente não jogar um papel no lixo, você tem chão. A criança lá, não, ela pega, naturalmente ela pega e já joga o papel, faz parte do DNA, digamos assim, Cultura, da pessoa, né? cultural. Questão cultural. Essa área, ela é muito nova ainda, como a gente já viu, para estudos e pesquisas, mas já existem bons materiais sobre esse tema. No quadro Em Tese de hoje, você vai acompanhar uma pesquisa que aborda a sustentabilidade no dia a dia de uma empresa. Olha só. Professor Delton Glauber, muito obrigado por estar aqui. O professor Delton é formado em Jornalismo e Publicidade pelo NASP e mestre em Administração de Organizações. Professor, conte-nos sobre a sua pesquisa. Bom, a minha dissertação ela aborda dois temas, né?
que é recursos humanos dentro das empresas e o tema de sustentabilidade, que é um tema bastante emergente. O tema de sustentabilidade tem abordado 3 fatores principais dentro da organização, que é o lucro da empresa, a questão social e a questão também do meio ambiente. Então, são 2 temas que têm sido bastante abordados dentro das linhas de pesquisa e isso tem trazido bastante resultado para as empresas. Porque hoje em dia as empresas elas estão querendo ser cada vez mais sustentáveis. Na verdade, elas não querem ser sustentáveis. Elas buscam a sustentabilidade por diversos fatores, dentre eles pressão dos consumidores, né, que tendem a ser mais socialmente responsáveis, tendem a buscar produtos ou serviços que não degradem o meio ambiente, por exemplo. Então, há uma pressão do mercado e também por parte dos consumidores, né? Então, elas buscam certificados, elas buscam mudar os seus processos, as suas máquinas, para que elas tenham, de fato, uma sustentabilidade. Mas elas não gostariam de ter esse custo. E aí, quando elas conseguem fazer isso, elas conseguem uma fatia de mercado maior. Mas elas não gostariam de ter esse custo. Mas para a empresa isso é vantajoso? Olha, claro que é muito vantajoso. Se você for pensar no longo prazo, a empresa que estiver presente daqui a muitos anos, com certeza vai ter tido muito mais lucro do que uma empresa que buscou o lucro fácil e não conseguiu estar presente daqui a muitos anos. Então, a empresa que consegue atingir um nível de sustentabilidade, ela vai estar atingindo metas socialmente responsáveis, ou seja, ela vai estar buscando voluntariado dentro da empresa, buscando fazer projetos sociais, ajudando o meio ambiente, ou seja, mudando seus processos para que não atinja o meio ambiente de alguma forma, como soltando resíduos químicos na natureza ou emitindo cada vez mais gás carbônico, né? Isso são exemplos. E, além de tudo, também vai buscar ter mais lucro, mas tudo isso sendo responsável. Então, é óbvio que ela vai estar ganhando muito no longo prazo. Professor, como então o RH ele pode fazer com que, na prática, uma empresa ela seja mais sustentável? Bom, o RH é um departamento essencial, ele é bastante estratégico dentro de uma empresa. E é ele que vai conseguir essas informações para poder correr atrás das regulamentações, correr atrás dos certificados. E como ele é o responsável por motivar as pessoas, contratar as pessoas, avaliar as pessoas e até demitir, é óbvio que esse departamento consegue selecionar as melhores pessoas para atingir essas metas. Então, na prática, o RH é muito estratégico e ele é essencial para que todas as metas estabelecidas pelos outros departamentos sejam realmente atingidas. Professor Delton, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado. A gente acompanha aí, professor, uma pesquisa preocupada em como acontece a sustentabilidade dentro de uma empresa, né? Como fazer com que os funcionários sejam mais sustentáveis. Mas a gente trazendo essa realidade para o consumidor, para o dia a dia, como que a gente pode trabalhar, de repente, com materiais em casa que sejam mais sustentáveis e como a gente pode saber que esses materiais são de fato sustentáveis? Essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente, a gente tem que tomar algum cuidado. Então, uma pessoa compra um produto que é sustentável, às vezes é só na embalagem do produto. Sim. Então, buscar ver se realmente esse produto é sustentável, se tem um selo, se tem uma certificação que realmente comprove isso. Em casa, aquela história, luzes. Então, trocar, se possível, com essas lâmpadas mais econômicas. Essas lâmpadas de última geração LED, embora o preço dela seja maior que as outras, a durabilidade é maior e a eficiência é bem melhor. E com o uso da água, se possível, aquelas torneiras com sensores, então evita. Ou enquanto não estiver utilizando, fecha a torneira. Exatamente, o uso da descarga de forma o banho. Então, são questões bastante básicas, né, que a gente pode estar utilizando. É uma questão cultural, bem como o senhor falou no começo, né? É uma questão de hábitos e a gente vai construindo isso também, né? Isso é feito na formação da pessoa. Exato, né? A gente percebe que a sustentabilidade não existe só dentro de casa e também não só nas empresas, como a gente já comentou aqui. Instituições também podem ser sustentáveis, como por exemplo a instituição de ensino, professor? Com certeza. No caso nosso aqui, do NASP, nós temos um grupo de pesquisa que já começou um projeto de implantação de um sistema de gestão ambiental no campus. Então, já temos levantamentos iniciais, publicamos já esses trabalhos aí, esses dados aí,
Então, nós já sabemos quais são as áreas que impactam mais o meio ambiente, embora a gente pense, nossa, uma instituição de ensino não pode impactar tanto o meio ambiente. Mas quando a gente fala em impacto no meio ambiente, não é só uma grande poluição causada por uma petroquímica ou coisa do gênero. São O que, por pequenas exemplo, coisas. dentro de uma universidade impactaria o meio ambiente, professor? Por exemplo, vamos pensar no consumo de água. Ok. O nosso campus aqui tem as 2 residenciais, então existem muitos alunos que moram. Então, trabalhar em cima desses alunos na questão desses cuidados que a gente tem que ter dentro de casa, então teríamos aqui também dentro do campus. Deixa a gente esclarecer para o pessoal que está em casa nos acompanhando, o NASP é um internato, né? Então, por ser internato, nós temos alunos que moram aqui, nós temos 2 residenciais, um masculino e um feminino, são mais de 1.000 alunos que moram aqui dentro. Então, essa preocupação em ensinar os alunos a economizar água, energia, também é uma forma de transformar a instituição numa instituição sustentável. Exatamente. E a gente diríamos que nós somos mais ousados, a ideia futura é que uma vez implementado um sistema de gestão ambiental, a gente busque uma certificação. Poucas instituições de ensino brasileiras têm a certificação ambiental ISO 14001, que é a certificação que dá a credibilidade internacional dos processos que são executados dentro de uma organização, quer seja uma empresa, uma universidade ou qualquer outro tipo de entidade nesse sentido. Professor, e para receber essa certificação, quais são as etapas, ou o que a instituição, a universidade deve fazer para alcançar então essa certificação? Então, o pessoal confunde muito sistema de gestão ambiental com certificação ambiental. Certificação ambiental é o processo final, é o resultado final de uma boa implantação, de uma implantação eficaz de um sistema de gestão ambiental. E como isso se dá? Primeiro, mapeando, né, todas as áreas impactantes da organização, depois estabelecendo procedimentos, instruções de trabalho para cada área, como ela deve gerir as suas atividades, no sentido de diminuir, minimizar ou até reduzir aí totalmente a sua emissão, a sua geração de efluente ou de resíduo sólido e consumos, né, de água, principalmente, e energia. E aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo, no campus Engenheiro Coelho, a gente já começou então com esse processo? Sim, já a fase de levantamento inicial dos impactos ambientais já foi bem mapeado, né? E agora a segunda etapa a gente vai identificar os procedimentos que cada área pode estar tomando. Aí depois vem a parte de treinamento de pessoal, tem a parte de estabelecer uma estrutura organizacional do grupo de gestão ambiental, a questão da criação de uma política ambiental. Aí a gente já vai nas esferas da alta administração, que já tem programas sim de criações de políticas socioambientais, né, já caminhando para esse sentido. A gente acompanhou aí, professora, a pesquisa do professor Delton, falando que para as empresas não é interessante, né? É interessante ser sustentável porque o mercado exige que sejam, mas em termos de custos não é interessante, né? Porque a empresa gasta muito com essas medidas. Mas para uma instituição como o NASP, por exemplo, é extremamente interessante, porque nós, além de formarmos profissionais, nós formamos para a vida também, né? Com certeza. E a questão da empresa também, muitas empresas começam com essa implantação porque clientes solicitam, então, ou busca de novos mercados, principalmente a pressão mercados. do mercado, como ele bem Exatamente. falou, né? Mas o que elas acabam percebendo no final, é claro, tem todo um investimento inicial de formação, de gente, de equipamento, da parte de infraestrutura. Mas no final o que se percebe é que a aplicação do sistema de gestão ambiental acaba gerando lucro para a empresa. Sim. Porque você diminui a geração de resíduo. O que é um resíduo? É uma matéria-prima que você deixou de produzir de forma eficiente. Mas é um resultado a longo prazo, a né? A longo prazo, claro. E aí a imagem, quanto custa a imagem de uma empresa? Então existem os custos aí que não são palpáveis do ponto de vista, mas você fala de uma empresa ambientalmente correta, quanto que vale? Isso a gente não consegue quantificar, exatamente, né? Exatamente. Professor, voltando um pouquinho mais para dentro de casa, né, para o nosso consumidor. A gente falou aqui da empresa, a gente falou aqui de uma instituição de ensino superior que está se adequando, digamos assim, a normas ambientais, né, para se tornar cada vez mais sustentável, para ensinar os alunos, né, os profissionais também, uma cultura de sustentabilidade. E para o nosso consumidor, vamos dar algumas dicas, professor, o pessoal que está em casa nos acompanhando, o que eles poderiam ter como lembrar sempre quando a gente fala em sustentabilidade dentro de casa? O que a gente poderia deixar de dicas? A sustentabilidade da casa, primeira coisa é você
uma casa demanda reforma. Não deixar deteriorar tudo para fazer. Vai gerar muito mais resíduo numa reforma do que fazer pequenas manutenções. Então, aos poucos, ir fazendo a manutenção, né? Isso na questão de manter o seu patrimônio ali. Sim. A questão do uso eficaz de energia. Verificar se a fiação que você existe, às vezes as casas são antigas, você compra uma casa, você não sabe, você perde muita energia pela própria dissipação de calor no fio, porque ele está mal dimensionado. E como prever isso, professor? Chamar Seria um profissional? interessante chamar um profissional, verifica qual a potência que cada cômodo está demandando e verificar se essa fiação, por exemplo, está atendendo a essa demanda. Isso é um exemplo básico. Aí a questão do consumo de água, verificação de vazamento. Então, a torneira está pingando, é só um pinguinho. E se você contabiliza isso ao longo do tempo, né, vai dar um consumo alto de água. De água. Ok, são dicas básicas, Sim. né? Dá a impressão que são detalhes, mas na verdade, se a gente for ver no final do mês, no curso da residência, o valor acaba sendo bastante alto, né? E a gente fala de aplicação, mesmo que, estou falando no nosso estúdio, o uso dessas lâmpadas aí são lâmpadas de maior eficiência. Elas não geram tanto calor, não tem um incômodo para a gente que está aqui na direção do foco delas, o consumo menor, o impacto depois dela na natureza é menor, que ela pode ser reciclada, tem grupos de pesquisa reciclando essas lâmpadas diferentes, né? E aí uma coisa que o pessoal não entende muito, vamos economizar energia, vamos economizar energia. Onde isso afeta o meio ambiente? Isso é importante de deixar bastante claro, A pessoa professor. falava, mas por quê? Por que economizar energia é bom para o meio ambiente? Então isso aí tem a ver com as matrizes energéticas de cada setor, de cada país, de cada região. Por exemplo, a nossa matriz energética é a matriz hídrica. Se todo mundo gastar mais energia, vamos ter que construir uma outra usina, vamos ter que inundar uma área grande de produção, área de preservação. Então, quando se fala em consumo de energia, você economizar energia, é você deixar de construir novas fontes de energia. Se for hídrica, a inundação das áreas, se for nuclear, nem se fala, né, os resíduos radioativos gerados, se for as energias a base de óleo, né, as termoelétricas, a emissão dos gases de efeito estufa. Para isso também, acho que no nosso campus tem alguns colegas pesquisando energias alternativas. Então, um dos projetos que eu tenho conhecimento que vão gerar, através de um biodigestor, né, gerar o gás e gerar para tocar um gerador de energia. Também o pessoal trabalha aqui na área de energia fotovoltaica, a questão do aquecimento da água, o uso da energia solar, que a gente tem bastante disponível E o no nosso programa país. Concerto de Ideias certamente vai trazer para você que está em casa mais detalhes sobre esses projetos e essas pesquisas que o professor está comentando conosco aqui. A intenção, professor, é a gente realmente se voltar a essa preocupação com o meio ambiente, né? Como a gente viu no começo do programa, na reportagem, as pessoas falando que é você se preocupar com as gerações futuras, né? Com o uso que vão fazer dos recursos que nós temos à disposição hoje. Exatamente. Então, reciclar ao máximo, né? Reutilizar sempre que possível. Gerar resíduo é intrínseco do processo. Agora, dar uma destinação adequada a esses resíduos. Então, não deixar nos lixões, né? Então, e encaminhar isso por um aterro sanitário, que é uma obra de engenharia. Sim, então, o aterro sim. sanitário é uma obra que é feita para aquilo, e você coloca o resíduo, você mantém ele ali de forma que ele não interaja, né, além da área de construção dele, com o meio ambiente, para que as pessoas tenham um padrão, uma qualidade de vida melhor nesse sentido. O que a gente percebe, professor, é que algumas instituições, algumas empresas, algumas famílias estão preocupadas com a questão da sustentabilidade. Então, a gente pode dizer que a gente está começando a caminhar em direção à sustentabilidade, né? Porque Sim. ainda as iniciativas todas estão muito no início. O que eu falei, é um prazo de tempo muito pequeno, né? Se a Sim, gente é pensar muito em recente, termos, né? mesmo no termo de uma vida, de uma pessoa, faz pouco tempo que a gente começou. E só tem esse caminho. A questão, o planeta é um só, uma coisa fechada. Não chega mais material de fora. Então, todo minério, todo recurso natural está aí. E está aí é uma quantidade infinita. Então, reciclar ao máximo significa você manter essas reservas aí para o uso futuro. Daí a questão da sustentabilidade e a preocupação com o futuro, né? Sim. Os nossos filhos, netos e
as gerações futuras que virão aí. Ok, é o que o professor acabou de falar, só tem esse caminho. Não tem outro Não caminho. tem outro, né? Professor, obrigada pela sua participação aqui no sim. Concerto de Ideias. E obrigada a você que está acompanhando conosco o nosso programa. A gente volta na próxima semana com uma temática que certamente vai lhe interessar muito. E eu te aguardo aqui. Até lá.